Muitas vezes as pessoas usam esse argumento. Eu tô gordinho, mas minhas taxas estão normais. Eu sou gordinho, mas eu tô muito mais saudável que muita gente magra por aí. Calma. Quando a gente fala de obesidade, a obesidade em si já é a doença e ela pode te acometer de outras doenças decorrente da obesidade. E ela é um fator de risco. A própria obesidade já é um fator de risco. Então o que tu tá me dizendo é o seguinte, entenda, estou andando sem cinto de segurança e nunca me acidentei. Existe uma pessoa ali que está andando com cinto de segurança e se acidentou. Em um acidente, quem tem mais chance de vir a óbito ou a se lesionar gravemente? A pessoa que está usando o cinto de segurança ou a que está sem? Então, tu está utilizando uma estatística. Exato. Tu está utilizando uma estatística para dizer que, eu sou gordinho, fator de risco, mas estou bem. E fulano ali é magrinha e tá mal. Você está me dizendo é isso? Eu acho importante a gente sempre salientar essa diferença entre perder peso e emagrecimento, porque muita gente acha que é a mesma coisa. E eu tento bater muito nessa tecla de sempre falar para alguém que vai perder peso e eu conheço, eu digo, tenta não se prender muito a número lá na balança. Tenta Exato. perder gradativo e melhorando tua qualidade de vida. Eu não conheço essa mulher, Fabiana Carla, não é isso? Não, Thais Carla, Thais Carla. Não conheço essa mulher. Eu não tenho. Eu só vejo falar que ela é uma pessoa que dá obesidade. E assim, eu me pergunto, por que ela tá ali? Porque ela é uma pessoa foda ou porque ela é obesa? Se ela porque ela é foda, pra mim, não tenho nenhum problema com isso. Mas se ela tiver ali só porque ela é obesa. Fala, fiote! Estamos começando mais um Pesando no Assunto e hoje com um convidado especial. Estamos aqui com ele, com o Lucas, profissional da educação física, lutador de kickbox. E vou deixar ele se apresentar um pouquinho, falar sobre ele. Fala aí, Lucas. Primeiramente, obrigado aí por ter vindo, meu amigo. Um prazer, Valeu, meu velho. galera. Reencontrando aí a galera da universidade. Um prazer estar aqui com vocês. Conheci os meninos, né? Como eu já mencionei anteriormente, na universidade. Me chamo Lucas, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou praticante de artes marciais desde os meus 10 anos de idade. E o meu método, ele surgiu exatamente da minha experiência de vida, antes da Educação Física e durante o meu processo de estágio. Eu trabalhava em uma academia, né, daqui da região metropolitana do Recife, uma academia bem conhecida, e durante esse período lá de estágio a gente teve a oportunidade de participar de um desafio de emagrecimento, no qual cada professor ele tinha 5 alunos, e 5 mulheres e 5 homens, parecia até um grupo de pesquisa, né? Os N lá, tudo certinho, bonitinho. E o grupo que sairia vencedor seria aquele grupo com o maior número de pessoas que perderam peso ou o maior número de peso perdido. E já a gente vai falar sobre a diferença entre peso e emagrecimento, é importante. Então, nesse período lá que a gente participou desse o Vai ou vocês devem saber, né? Era o nome da academia, né? O Vai ou não vou falar para não fazer merchan gratuita, Claro. Mas enfim, foi bastante enriquecedor esse período lá que a gente fez esse processo e a gente saiu como o vencedor geral de toda a rede, não só da unidade, mas toda a rede de academia. A gente conseguiu os melhores resultados e foi aí que eu comecei a mapear o porquê. Caramba, o que é que a gente fez aqui de diferente que no dia a dia a gente não faz? Foi aí que eu comecei a fazer uma entrevista com os alunos. É o que eu sempre falo, a gente tem que utilizar o nosso estágio como uma forma de aprendizado, não só cumprir a carga horária ou descolar aquela graninha, né? A gente sabe que a vida do acadêmico é complicada e às vezes a gente vai atrás do estágio por conta do dinheiro, mas a gente tem que aproveitar também esse período de estar lá para aprender algo e futuramente estar executando como um profissional dentro daquela área. Então, o que é que eu observei de falha no treinamento tradicional da academia e no que a gente utilizou para a gente ter esse resultado bastante significantes? A primeira coisa é o seguinte: os alunos, muitas vezes, eles têm um profissional bem qualificado ao lado deles, passando um treino bacana, que se eles fizerem vai ter resultado. Porém, o grande problema é aquele exercício não se enquadrou na realidade do aluno. Então, talvez não seja a maneira mais inteligente da gente descrever. E da outra forma é o aluno conseguir manter-se treinando.
Existem algumas estimativas que a partir dos 3 meses os alunos começam a desistir, né? E se você pegar a grande maioria, você pega 10 pessoas hoje que já tentaram emagrecer por dezenas de vezes, não é só uma vez ele conseguiu, na maioria das vezes ele fica frustrado até, porque ele fica lembrando, né? Caramba, já tentei 10 vezes e nunca consegui. E a grande maioria vai te dizer isso. Eu só consigo os 3 primeiros meses. Então eu tentei pesquisar com eles ali na prática o porquê. Por que você... é chato. É a resposta que eu recebia, né? É chato, é entediante, surgiu algum outro problema e eu não consegui manter o foco. Então a gente, colhendo essas respostas, a gente vai tentar dar a solução, né? A solução em si não é só o exercício bem feito, mas sim um exercício bem feito para aquele público-alvo. Só sobre isso, eu tenho uma frase que eu repito bastante aqui no podcast, que é que o melhor exercício não é aquele que você faz, é aquele que você faz e continua fazendo. Exato. Porque a gente conhece, eu conheço, você conhece, o Cristiano conhece, milhões de pessoas que já fizeram algum programa de exercício físico. Agora, quantas pessoas tu conhece que faz um exercício por 1 ano, 2 anos, para sempre, como forma um hábito? Exato. A maioria das pessoas que eu conheço fazem exercício por determinado tempo e para. Talvez essa pessoa, como tu falasse, talvez essa pessoa não faz o exercício porque não encontrou um método ideal de treino que vá motivar ela a continuar fazendo aquele exercício, sabe? Então, pode continuar, te interrompi aí. Exato. Voltando, né, para essa minha experiência na academia, a experiência de campo, lá na prática, quebrando cabeça, tentando... Caramba, como assim? Lá na academia, na academia que eu falo, no ambiente acadêmico, se diz que esse tipo de treino aqui, ele é bastante eficaz, esse daqui também, e quando a gente coloca em prática não funciona. É porque quando a gente está com esse pensamento, a gente acaba desconsiderando o fator ser humano. O fator afinidade com o exercício, o fator afinidade até com o professor também. Então, quando a gente começa a levar isso em consideração, a gente começa a colher resultados. E um dos resultados que eu colhi, que foi bastante gratificante, foi uma aluna que ela conseguiu tirar em torno de 12 quilos em 2 meses. Aí você pode dizer, como assim 12 quilos em 2 meses? É muito pouco, eu já vi casos em perder em 1 mês. Só que, porém, a gente teve um processo de emagrecimento, não só de perda de peso, né? De fato, ela melhorou as taxas dela, ela teve uma melhora significativa na saúde dela, no dia a dia como um todo, e a gente também teve uma melhora na composição corporal. A estratégia que a gente utilizou, já vou contar qual é a estratégia, né? Segura, lá na frente eu digo qual é a estratégia, né? Mas ela, adiantando, não tem nada de extraordinário, não tem nada de, nossa, Lucas inventou a roda agora, não tem nada disso. É simplesmente você tentar colocar algo que atraia o aluno, que ele diz assim, caramba, isso é interessante, eu quero ir pra academia. É que ele vem na terça-feira e diz assim, caramba, quarta-feira eu tenho que estar aqui de novo. Então, quando a gente consegue dar uma mexidinha ali, ó, na cabecinha do nosso aluno e fazer ele se interessar pelo exercício, as coisas vão acontecer de forma gradual e permanente, né? Eu acho que a minha maior vitória, eu fico mais feliz, juro pra você, eu fico mais feliz, não é só quando o aluno consegue resultado, mas se quando ele se mantém treinando. Porque conseguir resultado, qualquer dieta louca aí da lua, do low carb, ele pode conseguir resultado. Ele vai dar um choque ali imediato no metabolismo dele, pode ser que tenha resultados. Mas ele permanecer e ele ter ganhos de saúde, isso é o mais gratificante. Eu acho importante a gente sempre salientar essa diferença entre perder peso e emagrecimento. Porque muita gente acha que é a mesma coisa. E eu tento bater muito nessa tecla de sempre falar para alguém que vai perder peso e eu conheço. Eu digo, tenta não se prender muito a número lá na balança. Tenta perder gradativo e melhorando tua qualidade de vida. Porque, por exemplo, quando eu era atleta, eu perdia 6, 7 quilos em 3 dias para pesagem. E meu corpo, ele não mudava muito. Então, e no outro dia, eu bebia água, me alimentava normal para ir lutar e já tava com o mesmo peso. Então, cara, números às vezes não é questão de emagrecimento, não é só o número lá na balança também. Como tu falasse, a composição corporal. Então, às vezes a pessoa tá com o mesmo peso, mas ela perdeu X quilos de massa gorda e ganhou X quilos de massa magra. Exato. E o que a gente vê muito na sociedade é uma sociedade imediatista. Então, o pessoal entra e quer resultado logo e dura geralmente 3 meses, né?
E Exato. acaba desistindo porque não tá tendo aquele resultado, não tá tendo aquele resultado milagroso que já esperava, queria ter perdido 300 quilos já em 2 meses e não foi. Então, eu acho que o foco é esse, a gente tentar deixar o máximo atrativo possível para que quando a pessoa comece a receber os seus resultados do exercício físico, ela comece a tornar aquilo mais motivador e mais atrativo para continuar. Exato. E em relação a esses 3 meses, né, que a gente tanto fala assim, como assim, depois de 3 meses o pessoal desiste? Tentando deixar claro para vocês, pessoal que estão assistindo a gente, nesses primeiros meses, o aluno que estava ali parado, sedentário, tem uma retenção hídrica absurda. Quando ele começa a treinar, começa a melhorar a alimentação dele, começa a beber bastante líquido, ele vai diminuir essa retenção. E essa retenção pode se considerar em peso também. Então ele vai inicialmente perder muito peso. Porém, o processo de emagrecimento, e eu posso até dizer o processo de perda de peso, ele não é algo linear, contínuo. Existem altos e baixos, é normal. Agora, o que a gente tem que se atentar é exatamente enxergar esse primeiro momento de queda no peso, realmente uma mudança absurda, né, visual, mas que o mais importante é que se ele ganhar ou se ele parar de perder, ele não desista, que é normal. Às vezes o cara tá ali, ó, perdi 10 quilos no primeiro mês, segundo mês só perdeu 2. Aí o cara faz o quê? Acho que eu não vou mais não, porque tá sendo um sacrifício pra mim ir pra academia treinar. Eu não gosto desse treino, tô indo a pulso. Tô fazendo uma dieta extremamente restritiva que tá me estressando, porque eu tinha uma liberdade de comer, entre aspas, que eu queria. Já vai chegar nesse ponto aí, tá? Porque eu acho que a pessoa que come qualquer coisa não tem liberdade nenhuma de escolher, muito pelo contrário. Ela é vítima das suas próprias compulsões. Ela é uma escrava da sua necessidade de utilizar o alimento como uma forma de amenizar alguns outros problemas na vida dela. A gente também vai bater nesse ponto sobre ansiedade, depressão e etc. Então ela não tinha essa liberdade, mas ela acredita. Na cabeça dela, ela acredita que ela sim, ela tinha a liberdade de comer o que ela queria, e agora ela está seguindo uma rotina de treino que para ela não vê significado, ela sabe que é importante, mas ela não vê significado naquilo. E ela segue uma dieta que restringe ela de fazer N coisas que ela gostaria de estar fazendo. Então, quando ela começa a perder o resultado, ela pode até se manter animada. Mas quando esse resultado começa a diminuir ou ele é estagnado, que é normal, é um processo gradativo, é esse período que ela desiste. E diz, não, isso aí não é pra mim. A gente escuta muito, não, esse é meu corpo mesmo. Só que, gente, ninguém nasce gordinho, né? Ou pelo menos não é o normal. Eu achei bem interessante o que vocês falaram aí, os dois. Porque primeiro ele falou da questão do emagrecimento muito rápido, que você perde água. E fisiologicamente a gente pode explicar isso, porque a gente tem uma reserva no corpo de energia, que é o glicogênio muscular. E essa reserva energética vai a alguma coisa em torno de 1 kg, um pouquinho menos que isso. Cada grama de glicogênio é ligado a 4 gramas de água. Então, quando você tem uma diminuição do aporte calórico, a primeira coisa que você vai perder vai ser essa reserva de glicogênio, que ela é totalmente, ela vai e volta. E como cada glicogênio que você perde também 4 gramas de água. Então, aí a gente tem mais ou menos uns 3, 4, 5 quilos, depende do tamanho da pessoa. Então, isso tudo é só desidratação. Se você voltar a comer, você volta aquilo ali. Aí tem esse primeiro ponto, que é essa parte da desidratação, que Cristiano falou que ele perde tudo muito rápido, perde 3, 4, quantos quilos? 6, 7 quilos muito rápido, e volta também rápido. Agora, sobre o que tu falou aí, também fisiologicamente, às vezes tem a questão do efeito sanfona, que você emagrece e depois volta. Mais uma vez, fisiologicamente isso acontece muito porque a gordura, ela não é... dificilmente você tem um aumento de células de gordura. Ela está desse tamanho e ela vai diminuindo ou aumentando. Então, quando tem um efeito sanfona, ela vai diminuindo bastante. Você voltou aos seus hábitos de antigamente, ela vai aumentando, e isso que vai aumentando a tua obesidade. Então, a gente tem que controlar os dois, a questão da desidratação, que é a primeira, que não tem uma longevidade na questão de emagrecimento, e a gente tem que fazer que as células de gordura dêem uma diminuída, encolhida bem, e mantenha os hábitos, assim como tu falou, entendeu? Então, assim,
Eu achei bem interessante a tua questão de afetividade. Nas tuas práticas, Lucas, como é que tu faz assim como é que tu faz para ter essa afetividade com o aluno, para ele ir e continuar treinando contigo? Como é que a gente faz, né? Qual a estratégia que é utilizada? Vamos primeiro fazer esse parâmetro de comparação entre a musculação, o treinamento convencional, caminhada, faz a esteira, dá uma caminhada ali no parque, e o método que eu utilizo, né? Quando você vai no parque caminhar, isso fica muito relativo. Tá, vou caminhar, mas quantas voltas? E depois, o que é que eu faço? Né? Quando tu vai lá na academia, aí tu senta naquele maquinário, faz extensora, flexora, só que você tá fazendo, mas você não tá entendendo. Eu tô falando, tá fazendo, me colocando no lugar do aluno mesmo, de fato, né? Que isso pra mim também, no início, não era bacana. Depois a gente vai fazendo musculação e aprende a gostar. Mas vamos pensar na galera que não gosta, né? Que são a maioria dessas pessoas, população que não treina. Ela senta naquela maquinário, vai fazer 3 séries de 12. Tá, beleza, fiz 3 séries de 12 e aí? Ela não vê significado no exercício. E muito pelo contrário, ela ainda sai dizendo, pô, tá doendo, né? Porque a musculação é um processo doloroso. É natural, principalmente no início. E o método que eu utilizo é o seguinte, a gente tem estágios, né? Existe o período de adaptação, onde a gente tem uma dinâmica um pouco diferente. Como é que se trata, né? O aluno ele está aprendendo. Então acho que tudo que você está aprendendo te gera interesse em querer voltar para ir passar para a próxima etapa. Então já começa daí. Ele já não está indo mais só com o corpo, ele está indo com o corpo e a mente. E muito mais a mente, no sentido de que ele está fazendo a prática corporal, ele está fazendo o exercício, mas ele não enxerga como um exercício. Ele enxerga como um processo de gamificação, ele enxerga como um processo de evolução na vida dele, porque principalmente uma coisa que eles mais me falam é, caramba, velho, quando eu treino eu saio daqui muito mais relaxado, diminuo meu estresse, às vezes eu tô super ansioso, aí venho aqui, faço um treino, saio super... Então ele começa a enxergar o exercício não mais como um fator torturante, que ele iria a pulso porque falaram que ele tem que emagrecer e que ele tem que fazer exercício. Ele enxerga o exercício realmente como tem que ser, como algo que vai trazer coisas positivas para ele ao longo prazo e de forma aguda. Porque ele treina, ele já sente isso. Então ele quer treinar, ele quer mais. Então é tudo o contrário da musculação. Enquanto ele vai pra musculação sempre dolorido e diz assim, pô, não quero ir amanhã não, nada pra sentir isso de novo, não tô afim. Lá é o contrário. Ele vai e diz, caramba, eu quero de novo, eu quero de novo. Porque é dinâmico. A gente sempre tá mudando. E o ser humano, ele gosta de algo diferente. Porque imagina, tu passa o dia inteiro sentado no teu escritório, a maioria dos meus alunos são médicos, então tem uma demanda bastante estressante no seu dia a dia. E vai lá sentar na academia cheia, lotada, né? E vai sentar lá numa máquina e passar mais, sei lá, quase 1 hora de treino, revezando, etc. Ou ir alguém na casa dele, passar um treino totalmente diferente, onde ele tem metas a ser atingidas, onde ele vai ter um aprendizado, onde tem essa questão motora também é bastante importante, porque às vezes o cara chega lá totalmente descoordenado, ele começa a melhorar, então ele começa a notar outras características que o exercício traz, outros benefícios, não só o emagrecimento em si. Então ele vai emagrecer que nem nota. Quando ele vê, caraca, velho, que interessante, eu entrei com o objetivo de emagrecer, uma coisa que eles me relatam muito, caramba, agora eu consigo fazer as atividades do meu dia a dia sem me sentir cansado. Então só isso daí já pagou. Só isso aí já pagou. Isso aí já pagou meu sacrifício. Eu falo pra eles, ó, a dieta, vocês vão notar que vocês vão melhorar tudo. Vocês vão melhorar o teu sistema digestório, e o exercício é a mesma coisa, vai melhorar teu sistema respiratório, vai melhorar teu sono, vai diminuir tua ansiedade, vai diminuir teu estresse que tu traz do teu trabalho para casa. Eu tenho um aluno que ele sempre fala, né? Caramba, depois que eu comecei a treinar, eu voltei a brincar com o meu filhinho. Pô, mano, tu tem noção do quanto isso é massa? O cara chegar pra tu assim, eu não conseguia brincar mais com meu filho, porque eu não tinha energia vital, porque chegava muito cansado, e depois que ele começou a treinar, ele foi melhorando essa energia, né, pro dia a dia dele, quanto realmente capacidade, né, porque ele tava meio gordinho, não conseguia se movimentar tanto, e isso limitava muito o dia a dia dele. Então essa prática, né, com essa abordagem, acaba trazendo esses benefícios de forma aguda e no dia a dia dele, ele já consegue enxergar. Então dificilmente um cara desse vai querer sair. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão da tua afetividade, de tu manter o pessoal treinando, tu acha que é por causa do método em si?
de tu misturar, tu faz funcional, Kickbox. kickbox, só kickbox ou mistura com a musculação? Alguns dependem da abordagem do aluno, dependendo da necessidade dele. Tá, Alguns tá. alunos eles também fazem musculação, porque é de fundamental importância. E outros alunos a gente tenta mesclar. Eu não obrigo, sabe? A gente faz, por exemplo, no início a gente trabalha bastante o kickboxing, porque primeiro eu tenho que conquistar esse aluno. Eu não posso chegar e já jogar ele na musculação, até porque ele já está traumatizado com a musculação. Já tentou várias vezes, essa estratégia não funcionou. Então, inicialmente, eu trago ele para o kickboxing. Então, ele aprende a chutar, ele aprende a socar. A gente faz um treinamento funcional em forma de circuito, totalmente diferente, com demandas diferentes. Então, ele vai começando a praticar, aí que eu vou acrescentando o treinamento de força em si. Que não necessariamente precisa ser na musculação, mas porque ele precisa. A gente precisa fazer esse trabalho de aumento do volume de massa magra e diminuição de tecido adiposo. Então, sobre tua pergunta, né? Tu acha que as pessoas permanecem contigo por conta do teu método ou por conta da afinidade contigo? É os dois. É uma junção dos dois. Como profissional, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a gente sai da universidade meio que assim, é isso aqui, o método é esse. Porque eu estudei, o artigo disse que era esse. Beleza. Essa é a forma que a gente, que é mais técnico, enxerga. Mas como é que a pessoa mais interessada nisso tudo, que é o teu aluno, está enxergando? Entendeu? Então a gente tem que pegar o nosso conhecimento técnico e meio que colocar numa embalagem que seja agradável para esse aluno. Então a gente meio que, às vezes, abre mão. Eu sei que ele precisa de musculação, eu sei que ele não gosta de musculação, mas eu não posso chegar de cara e jogar musculação pro cara. Primeiro eu tenho que ir fazendo ele gostar do exercício para depois ir pra musculação e não ser tão pesado, sabe? Vou só discordar de tu que, assim, a pessoa pode não gostar de fazer musculação naquela situação. Mas, assim, eu acho que depende bastante do profissional de educação física aprender a motivar aquela pessoa a fazer aquele exercício e também, se for no caso de um personal, eu acho que o personal ele tem que ficar dando feedbacks assim, dizendo assim dos benefícios do exercício. Por exemplo, às vezes você tem diversos estudos que mostram que o exercício físico é interessante para indivíduos que têm depressão, ansiedade, que é as doenças do século XXI. E a gente tem que. E a pessoa melhora fazendo exercício, mas não sabe que veio através do exercício. A gente tem que ficar dando esses feedbacks. E além desses feedbacks, de assim, mostrar os benefícios do exercício físico, eu acho que a gente tem que tentar fazer com que aquela sessão de treino seja a mais interessante possível. Tu não pode chegar e botar o cara para fazer musculação, faz aí. A pessoa que odeia e fica lá só acompanhando. Às vezes tu tem que fazer uma graça, fazer aquela sessão ser a melhor sessão possível, tá ligado? Pra ele ir e continuar indo. Porque às vezes a pessoa odeia fazer aquilo. Pô. A pessoa odeia fazer aquilo e faz porque um médico ou alguém disse que exercício era bom. Só que, porra, ele tem que continuar. A gente tem que estimular ele para ele continuar vindo. Se ele não continuar vindo... Ele precisa, né? Ele precisa. É o diferencial. A gente tem que unir o que ele quer e o que ele precisa. Acho que eu queria dizer isso. O profissional ele tem que conseguir unir o que o aluno quer e o que ele precisa. Então, primeiro a gente tem que quebrar essa barreira, né? Essa barreira que ele tem de dizer, caramba, apesar que se o aluno já te procura, porque provavelmente ele já está num processo de quebra já. Ele já entende a importância, ele já é uma pessoa conscientizada do problema que ele tem e o problema que isso vai trazer ainda, né? Porque o cara só tá sedentário não necessariamente já é todos os males, mas o fato dele estar sedentário pode trazer uma diabetes, enfim, etc. Vários outros problemas por conta da falta de exercício, a falta de atividade do dia a dia dele. Mas se ele já tá te procurando, então ele já entende que ele tá sedentário. E ele quer evitar futuros outros problemas, que seria no caso a hipertensão, diabetes, etc, né? Quer fazer alguma pergunta, Guerreiro? Então, Pergunta. vê só, eu gostei do que tu falou sobre incrementar essa gamificação, de colocar alguns objetivos dentro do objetivo final dele. É uma coisa que a gente fala muito aqui já, que quando o objetivo ele é muito grande e ele é a longo prazo, o aluno vai desistir. Exato. E aí nesse teu método já entra essa gamificação de colocar alguns objetivos menores, que vai ser alcançado mensalmente, semanalmente, diariamente. Isso aí é bom para trazer o aluno dentro.
Mas assim, quando tu fala, por exemplo, que o aluno ele desiste logo da musculação porque a musculação ela sempre vai ser mais dolorida, eu acho que isso às vezes é falha de muito profissional, porque a gente chega na academia, o profissional ele quer dar um resultado imediato e coloca um treino muito intenso para uma pessoa que é a primeira vez que chegou e obviamente a pessoa vai ter uma dor muscular muito grande no outro dia. Exato. E aí é o profissional saber dosar, é colocar uma coisa menos intensa, porque mesmo que você tenha uma dor no outro dia, vai ser uma dor muito mais reduzida, ou às vezes a pessoa nem sente muita dor. E é saber conversar com o aluno e dar esse feedback. Não quer dizer que para ter resultado tem que sentir dor. Tem muita gente também que acha que porque não sentiu dor durante o treino ou depois do treino, o treino não fez resultado. Então, É o que eu falei, né? O profissional da educação física, ele tem que direcionar o cliente, o paciente, sei lá o que seja, para o caminho dele, tá ligado? Não é só... Isso é o profissional saber lidar com o aluno, né? Teve uma pessoa que treinou com a gente recente e ele falou justamente isso. Eu não gostava muito de um antigo personal que eu tinha, porque quando ele vinha me acompanhar, ele ficava do meu lado, ele só fazia contar. Tudo que eu fazia, ele dizia, é tal exercício, eu sentava lá pra fazer o exercício e ele ficava um robô, 2, né? 3 e só. E aí ele achava horrível. Então é o profissional também saber como lidar com o aluno e não ser um robô, né? Exato. Mas assim, falando justamente de saber falar com o aluno, falar sobre os objetivos, falar sobre o corpo, como é o processo de emagrecimento, eu queria saber qual é a tua opinião sobre a obesidade, se a obesidade ela é uma coisa saudável, e como é que tu trata a relação de obesidade, de imagem corporal com teus alunos, porque se tu trabalha muito com emagrecimento, tu deve pegar um público geralmente com sobrepeso ou com obeso. Sim, então, a obesidade, acho que é um assunto até em pauta agora por uma pessoa aí, né? Uma pessoa aí que diz que a gente tem que se aceitar, que a gente tem que ser feliz com... Concordo. Thaís Carla, eu falo o nome dela. A gente tem que sim tentar ser feliz e se aceitar. Porém, isso é uma questão individual de cada um, de personalidade, de querer evoluir. Mas quando a gente fala em obesidade, a gente tá falando da doença. É a mesma coisa de eu chegar para uma pessoa que está com câncer e falar, não precisa se tratar, se aceite. Você sabe o quanto isso é pesado? Você sabe quantas pessoas morrem por conta de obesidade? Então, assim, quando a gente vai tentar, de alguma forma, politizar ou romantizar uma doença, a gente tem que pensar no efeito que isso pode trazer. Principalmente quando a gente fala de alguém que tem um alcance midiático gigantesco. Então, gente, quando a gente está falando, às vezes quer dizer, não, você está sendo as pessoas obesas, você... Gordofóbico. Gordofóbico? Como assim gordofóbico, cara? É a mesma coisa tu falar que um profissional de saúde, quando está tratando alguém com câncer, ou com qualquer outra doença que venha a levar a pessoa a óbito, ou pior, que eu ainda acho pior, levar uma pessoa à cama, levar uma pessoa a ficar totalmente dependente de um familiar ou de outra pessoa por conta daquela doença, e você dizer que o médico está errado, meu amigo, é realmente querer politizar os fatos. Então, minha opinião é sobre essa, né? A obesidade é uma doença, mas isso não quer dizer que quem está obeso ele tem que ser motivo de chacota, é uma das coisas que eu sou super contra, né? Não é porque o cara tá gordinho que eu vou tirar onda, eu vou tirar sarro, ou eu vou me meter na vida dele e dizer assim, vai emagrecer, não é dessa forma. Acho que a gente tem que ter uma abordagem bastante conscientizadora, com bastante cautela e cuidado, mas para ajudar essas pessoas, não para criticar ou dizer que para ela se aceitar. Obesidade não é para ser aceita, gente. Aceite as pessoas, respeite as pessoas, mas não a doença. Eu não conheço essa mulher, Fabiana Carla, não é isso? Não. Thaís Carla. Não conheço essa mulher. Eu não tenho, eu só vejo falar que ela é uma pessoa que dá obesidade e assim, eu me pergunto, por que ela tá ali? Porque ela é uma pessoa foda ou porque ela é obesa? Porque ela é foda, pra mim tenho nenhum problema com isso. Mas se ela tiver ali só porque ela é obesa e destinando aquilo à obesidade, assim, falando que aquilo é interessante, eu sou totalmente contra. A gente tem estudo que fala diversos malefícios da obesidade. Saiu recentemente agora, muito interessante, que mostrou que a obesidade tem o mesmo papel numa região do cérebro que o Alzheimer.
E assim, e a gente tem milhões de outros. A gente encontra que a obesidade é fator de risco independente de fatores bioquímicos. Independente de fatores bioquímicos. E às vezes as pessoas falam, não, mas eu fiz todos os exames e estou bem. Não, obesidade é um fator de risco. Imagina assim, você tá daquele jeito com 120 quilos. Se você tivesse 100, qual era o teu nível de saúde? E às vezes as pessoas não entendem. A gente trabalha bastante com paciente de cirurgia bariátrica. Eu trabalhei com um rapaz que ele tinha 220 quilos, hoje ele tem 100. Esse cara para mim é um exemplo. E ele continua obeso. Ele é muito mais exemplo para mim do que a Thaís Carlos. Ele é muito mais exemplo para mim do que De amor Thaís próprio. Carlos. Ele sim tá se amando. Ele sim. Porque toda vez que eu falo de um exemplo de cirurgia bariátrica que deu certo, é ele. Porque é um cara que fez muita coisa e eu sempre cito ele porque ele trouxe diversos benefícios para a saúde dele. Ele hoje consegue andar de bicicleta. Quando eu conheci ele, ele não conseguia andar, ele estava internado, ele não conseguia andar. Ele não conseguia andar da cama dele para o banheiro. Então, tipo... muitas vezes as pessoas usam esse argumento. Eu tô gordinho, mas minhas taxas estão normais. Eu sou gordinho, mas eu tô muito mais saudável que muita gente magra por aí. Calma. Quando a gente fala de obesidade, a obesidade em si já é a doença e ela pode te acometer de outras doenças decorrente da obesidade. E ela é um fator de risco. A própria obesidade já é um fator de risco. Então o que tu tá me dizendo é o seguinte, entenda, estou andando sem cinto de segurança e nunca me acidentei. Existe uma pessoa ali que está andando com cinto de segurança e se acidentou. Em um acidente, quem tem mais chance de vir a óbito ou a se lesionar gravemente? A pessoa que está usando o cinto de segurança ou a que está sem? Então tu está utilizando uma estatística... Olha o Covid aí. Exato. Tu tá utilizando uma estatística para dizer que, eu sou gordinho, fator de risco, mas tô bem. E fulano ali é magrinha e tá mal. Tu tá me dizendo isso. É simplesmente que tu não usa o teu cinto de segurança porque alguém o utilizou e se acidentou. Cara, assim, é justamente isso. E é uma coisa que eu falo muito às vezes, converso muito com o Felipe. Eu acho uma hipocrisia absurda certas coisas, que é defender a obesidade, dizendo que a obesidade não é uma doença, que eu sou mais saudável do que muita gente magra e por aí vai. A obesidade, além de ela poder acarretar outras doenças, ela acarreta diversas outras coisas na sua saúde. Tem saúde mental, ansiedade, depressão, que muitos desenvolvem. Dores. Qual o indivíduo obeso que você conhece que não tem uma dor no joelho, no tornozelo, de uma sobrecarga absurda que ele tem que carregar, dor nas costas? Cara, amarrar um sapato, tomar um banho, de conseguir colocar uma roupa, são diversas coisas. Pra mim, essas pessoas que ficam lacrando, dizendo coisas na internet que ser obeso não é nada demais, que é saudável, que é normal, são pessoas que estão acostumadas a viver com dor, são pessoas que estão acostumadas a viver sofrendo bullying, que não é certo, mas que vive sofrendo. São pessoas que de vez em quando, cara, vai botar uma coisa na internet e diz que tal estabelecimento é gordofóbico, que o de avião, é tudo gordofóbico porque os assentos dos aviões não cabiam às pessoas gordas, que eles que são gordofóbicos não, o erro é da pessoa que tá lá. Cara, isso aí pra mim, além de ser uma hipocrisia, porque quando tá fora das câmaras a pessoa diz, nossa, eu tô morrendo de dor nas costas, nossa, eu tô morrendo de dor nas pernas, é uma responsabilidade social absurda, porque além de você tá se pondo a isso e sofrendo com isso, você tá querendo estimular outras pessoas a continuar assim porque você não tem coragem, ou porque você não tem atitude, ou porque não sei o que acontece, porque muita gente sofre muita coisa, passa milhões de coisas na cabeça de um obeso, não sei porque a pessoa não toma uma decisão de mudar de vida. Exato. E pra continuar ali, quer manter os outros também. Eu acho que é um absurdo, velho. E eu ainda vou fazer uma provocação ao nosso público. Galera, quantas pessoas obesas vocês conhecem que chega ou passe de 70 anos? Ninguém, pô. Vocês conhecem alguém? 70, 80 anos, obesa, saudável, como eles falam? Não tem, pô. Morre cedo. Não tem, né? E assim, teve até uma pessoa, tava conversando com o Felipe, uma pessoa que era obesa, e que falava que não tinha problema em ser obeso.
se mantinha lá e não tinha problema nenhum. Mas essa pessoa, em certo momento da sua vida, acabou perdendo uma quantidade de peso muito boa, foi 30 quilos, eu não lembro quanto foi. Saiu de obesidade grau 2, eu não sei como é que tava lá, e foi para sobrepeso. Essa pessoa diz que, apesar de conseguir conviver com a vida que tinha como obeso, a vida que essa pessoa tem hoje é completamente diferente, é completamente melhor. E essa pessoa não se vê mais voltando à obesidade e só se vê buscando a diminuir mais um pouco o peso para ter uma melhora na qualidade de vida, para ter longevidade. Exatamente. Quando a gente fala... Mendonça, né? Ela tem justamente essa história que ela sempre foi aquela pessoa que eu sou gordinha e beleza, e eu tô bem assim. Aí tem até um depoimento do médico que acompanhou ela, um médico funcional, que tem uma visão holística, que trata com exercício, com alimentação, com equilíbrio do estresse, sono, essas coisas tudo. Ele fala que ela foi para o consultório dele. Ela não queria emagrecer, ela queria continuar cantando pro resto da vida dela. Só que aí ele disse que você tem que emagrecer, se você quiser continuar cantando pro resto da sua vida, você tem que emagrecer. E aí ela emagreceu. E no que ela emagreceu, ela foi começando a se sentir bem, e em determinados momentos, antes dela falecer, logicamente, ela começou a estimular outras pessoas a ficarem mais saudáveis, porque ela começou a perceber as coisas, as mudanças do dia a dia que Cristiano falou, que tu falou. Então, a obesidade só é esse negócio assim de é interessante para quem não consegue emagrecer e continuar naquele propósito. Exato. Sabe? E às vezes a gente tá falando aqui de obesidade, e algumas pessoas que de fato elas podem se tocar no sentido negativo, né? Caramba, quando a gente tá falando a obesidade, o obeso, a gente não tá falando de você, o indivíduo, a gente tá falando da doença, a gente tá falando dos fatores negativos que a doença traz. E a gente tem que se atentar também, eu vou até fazer uma citação aqui a Flammarion, né, que foi lá da Federal também, eu comprei um livro dele excepcional. Enfim, ele fala, tem uma parte desse livro, um capítulo, que ele fala sobre a avaliação emocional dos nossos alunos / pacientes. Né? E nessa parte ele fala um pouquinho sobre o que motiva, né? Ou quais são os gatilhos que desencadeiam esse consumo excessivo de alimento, né? Primeiro a gente tem aquela questão cultural, né? Da vovó. Ah, tá tão magrinho, né? Porque a gente tinha um conceito de que uma criança saudável é uma criança que estava mais cheinha, né? Isso indicava fartura, né? Uma criança que ela estava mais gordinha indica que ela tem comida em casa, né? E vindo de um país como o nosso, né, que muitas pessoas passam necessidade, realmente aquilo era visto com bons olhos. E hoje a gente está passando exatamente um problema reverso, né? As pessoas hoje estão doentes por excesso de alimento. Um dos pontos que podem causar esse gatilho, né, na questão mais mental que eu posso dizer, esse fator, tá tão magrinho a vovó, né? O outro que ele falou, achei bem interessante, era a mulher, já viu aquela história, quando o homem em casa engorda? Pronto, a mulher, ela sabotava o marido dela, velho, para deixar ele gordinho e menos atraente. Vê que loucura, né? Vê que loucura. E tem um outro gordinho, que é aquele gordinho que sofria bullying pra cacete na escola, e quando ele engordou, já ficou mais cheio, já ficou maior, já ganhou volume. Isso, querendo ou não, causava um impacto visual para aquelas pessoas que faziam bullying. Eu tentava bater nele, de que, caramba, se for bater ali, ele tem, entre aspas, mais defesa, porque ele é maior, ele é mais largo. Então a pessoa criou esse mindset, né, internalizou isso de, primeiro, tô gordinho, tô saudável. O segundo, a mulher, né, que fica, não, amor, você tá ótimo, você tá bem, empurra a comida no marido, velho. Fica com aquele buchinho a mulher não querer. E o terceiro ponto é esse, né, aquele ganho de peso para ter um aumento no seu volume e diminuir, né, aquelas agressões que ele sofria. Vê como é complexo, né? Sem contar a questão dos distúrbios, né? A pessoa é bastante ansiosa e ela quer aquele alívio imediato que a comida, principalmente o doce, te traz. Então, quando eu falo no processo de emagrecimento, eu falo, galera, é o seguinte, a gente vai usar a regra 80-20. Aí, então, professor, que nada é 80-20. Vai fazer o seguinte, se tu, todos os dias tu comia porcaria, eu não vou chegar pra tu e dizer assim, tu não vai mais comer pizza.
Tu vai continuar a comer pizza. A diferença é o seguinte, tu vai diminuir essa frequência. E vamos fazer um teste. Vamos tentar aumentar, obviamente que eu indico ele procurar um nutricionista, né, para traçar a estratégia. Né? Essas dicas a gente pode dar como geral, obviamente. Mas vamos tentar se alimentar de mais comidas menos processadas, né, e diminuir. Você vai continuar comendo essas porcarias, mas agora você vai dizer o dia. Agora sim você tem liberdade de escolher o dia que você vai comer essa porcaria. Aí ele vai no nutricionista, o nutricionista vai conseguir passar a dieta mais adequada para ele, e aí ele vai aos pouquinhos mudando o hábito. Emagrecimento tem muito mais a ver com mente do que de fato com exercício. Então, primeiro a gente tem que acessar essas lacunas, os motivos, os gatilhos, e aos pouquinhos, quase no papel de um psicólogo mesmo. E aos pouquinhos a gente vai quebrando e vai fazendo ele pensando de forma diferente. Ele vai vendo que ele mudando esse hábito, que é dolorido para qualquer pessoa. Se você tem um hábito, você cortar ele de uma vez, você não vai conseguir. O cara que diz, aí tá, não corro, não faço nada, do nada eu vou correr da escama. Mentira, velho, mentira. É 1% a cada dia, é 100 metros. Eu prefiro que você corra só 100 metros, porque você não aguenta correr não. Ótimo, você foi, pra mim isso já é uma vitória. Sem contar que ele vai estar sempre reforçando, eu fui hoje. Aí ele chega em casa, caramba, eu consegui ir. Aí ele vai no outro dia, meu irmão, vai pra academia, como é que tu não treina, velho? Vai pra esteira, faz nada, mas vai pra esteira, velho. Porque você aos pouquinhos você vai se ambientalizando com, você vai, como é que eu posso dizer, vai normalizando aquele ambiente, vai ficando um ambiente mais aceitável pra você e aos pouquinhos, velho, tu vai ver que já tá aqui, tá no sangue, como eu gosto de brincar, tá no sangue já, tu nem nota, velho. Tu vai estar todo dia um rato de academia, tu não vai nem notar, tu só tem benefícios. Acho que assim, esse processo de aumento de obesos no Brasil, ele já vem se dando há algum tempo, alguns anos. Os estudos eles já mostravam isso, então geralmente os estudos eles fazem quantitativo, né, demográfico a cada 5 anos, por exemplo, eles sempre falavam, daqui a 5 anos vai ter X obesos. Quando chegar nesse tempo tinha o dobro. E aí eles fazendo de novo, daqui a tanto tempo vai ter X obesos. E aí tem até um estudo recente que ele fala que até 2035 vai ter determinada quantidade de obesos e a gente tá quase próximo. A gente ainda tá em 2023. E assim, eu acho que foi... Tu falasse alguns motivos, né, de a mulher engordar o marido, da vovó, tudo, mas eu acho que foi uma bola de neve. Começou lá com a industrialização, então o mercado ele é muito forte. As indústrias elas investem muito no marketing e incentivo para o pessoal consumir. É atrativo, é bom, o pessoal gosta. Tomar uma Coca-Cola, comer um hambúrguer. Então, começou daí. Depois veio a era digital, que começou a incentivar muito também, principalmente comportamento sedentário, sedentarismo. E depois dessa pandemia, que eu acho que foi o ápice de todo mundo ficar em casa, de ninguém fazer nada em casa, que a gente fala muito, Felipe fala muito de que não era para ter ficado em casa, eu ainda brigo com ele, mas eu acho que mesmo que tivesse ficado em casa, eu acho que o papel de todos era ter incentivado a se ficar em casa, mas faz exercício, não fica sedentário. Eu acho que essa pandemia ela veio para fazer isso, tornar todo mundo muito mais sedentário. Deixa eu me defender, eu não sou contra ou ficar em casa, eu sou justamente isso, eu sou contra essa questão de você ficar em casa, porque ficar em casa era um fator, você passar um tempo em casa, 1 ano em casa, aumentava o teu risco para ter uma doença metabólica e, consequentemente, aumentar a tua mortalidade do Covid e de outras doenças. Covid passou e tem gente que passou um ano e meio, 2 anos em casa, sedentário, e o Covid passou. Só que aí ele sobreviveu ao Covid. Agora ele está tendo que sobreviver à obesidade. Ele está tendo que sobreviver à diabetes. Hipertensão. O cara era pré-diabético, virou hipertenso. Pré-diabético virou hipertenso. O pré-diabético virou diabético. O pré-hipertenso virou hipertenso. Então, tipo, eu não sou contra de jeito nenhum o ficar em casa em si. Contanto que as pessoas existissem uma propaganda de cuidem dos seus hábitos. Exato. O que houve foi o pessoal falando assim, fique em casa, a única coisa que vai ser interessante para vocês vai ser usar máscara e tomar vacina. Não estou dizendo de forma nenhuma que a vacina não é interessante ou que a máscara também não é interessante. Só que tem tantas coisas tão mais interessantes do que isso, que vão ser muito mais para um longo prazo. E eu ainda digo mais, o que aconteceu na pandemia acontece todos os dias. O que é? A pandemia, velho, pelo menos pra mim, Lucas,
foi muito impactante emocionalmente falando, sabe? Perdi conhecidos, perdi trabalho, a gente perdeu em casa fonte de renda. E graças a Deus, quem tinha alimento, né, quem teve alimento, onde é que ela buscava alegria, velho? A gente sabe como é que funciona o sistema dopaminérgico. E a gente sabe que o alimento, o chocolate, essas comidas industrializadas, principalmente o doce, ela traz, naquele momento ali, uma sensação de saciedade, de prazer, de relaxamento. Então, o exercício também traz isso. Então, o que a gente pode fazer é, tá frustrado, tá cansado, que a pandemia nos trouxe isso. Essa frustração, essa incerteza. E as pessoas descontaram no alimento. Ainda tem esse X. E isso trouxe outras doenças que deixam ela mais frágil para quando um dia ter contato com o vírus, ela tá muito mais fragilizada. Então é a gente tentar aos pouquinhos cortar. Nenhum fumante deixa de fumar de uma vez só. Vai diminuindo a carteira. Vai diminuindo a quantidade de comidas que vão te fazer mal e vai substituindo. Começa a caminhar, começa a treinar, vai buscar uma atividade que no primeiro momento para você te traz prazer. Depois a gente entra com as atividades que você vai ter que fazer sem gostar. E assim, o processo de mudança do estilo de vida, ele é bem complicado, ele é bem difícil. E uma coisa que é muito real é, se a coisa é muito difícil, a gente acaba desistindo. Exato. E o contrário também é muito real. Se fica mais fácil, a aderência é maior. Então, se já é difícil eu ir para uma academia, eu vou me matricular na academia que é longe. Se tem uma academia na frente da minha casa, se matricular nela fica mais fácil. Exato. Fica mais atrativo. E o contrário, se tu tem muita vontade de comer um doce, tenta colocar o doce num local mais difícil. Não compra. Pra você, mas você acaba tendo. Tenta colocar num local difícil. Exato. Se você tem um costume de, por exemplo, vai dormir, sempre tá com o celular na mão, coloca o celular na sala quando você for dormir. Eu quero ver você ficar o tempo todinho abrindo o olho quando tá querendo dormir, pegar o celular pra ver alguma mensagem e pra voltar a dormir. Você passa 1 hora, 2 horas assim. É treino, né? É treino. Né? Tudo é treinável. Tudo é treinável. E pegando um ponto aqui também, que eu gosto de bastante citar esse ponto, é o seguinte, muitas vezes a pessoa gorda, a pessoa que está no processo, principalmente de obesidade, ela se sente pouco acolhida. Ela se sente pouco acolhida na academia. Porque imagina, velho, se coloca aí no lugar da pessoa que tá lá com mais de 100 quilos, esteticamente não é uma coisa bonita, ela não se sente bem. Tu chega lá, se for mulher, tá um monte de mulher lá, com o corpo torneado, bonitas, onde as pessoas olham e acham bonito. E olham pra ela, geralmente, infelizmente, com um olhar assim, preguiçoso, preguiçosa, sabe? É isso. Eu peguei muito essa guerra de vamos combater a obesidade, mas também não vamos combater as pessoas. A minha guerra não é contra o obeso, a minha guerra é contra a obesidade. São coisas totalmente diferentes. Então, velho, se tu tem um amigo gordinho lá da academia, chama ele pra treinar, velho. Chama ele pra se turmar lá no grupo dos maromba. Faz ele se sentir acolhido dentro da academia. Não ele se sentir, mais uma vez, repudiado e ele diz, não quero mesmo não. Porque quando a pessoa tá nesse estágio, ela só quer um motivozinho. Ela só quer um motivo. Porque ela tá se auto-sabotando o tempo inteiro, sabe? Ela tá o tempo inteiro se auto-sabotando. Então a gente tem que pegar e tentar acolher essas pessoas. Ela tem que ir e dizer assim, caramba, que ambiente massa, as pessoas me acolheram, eu vou de novo. Até chegar ao ponto, ela dizer, caramba, realmente, eu preciso realmente emagrecer. Realmente, esse processo aqui tá sendo bom pra mim. Então acho que cai um pouquinho nesse ponto, sabe? Eu acho que o ambiente hoje, no geral, de academia, não é um ambiente acolhedor pra uma pessoa gordinha. Como profissional de educação física, tu atende, tu tem clientes com obesidade, e se tu tem, provavelmente tem, que teu objetivo maior é emagrecimento, qual é o processo que tu faz? Assim, desde o começo, pra gente tentar entender. Tu faz ele gostar do exercício físico, porque assim, de maneira geral, qualquer exercício vai ser interessante. Exato. No primeiro momento, e a gente vai ter que dar um estímulo mais na frente para melhorar. Mas assim, qual é o teu processo de quando tu tem um objetivo de emagrecimento? Então, mesmo sendo ex-militar, né, tendo essa cara de... O pessoal diz que eu tenho cara de chato e tal, meio rígido. Nesse primeiro contato que eu tenho com o aluno, que ele tá com obesidade, eu tento deixar ser o mais suave possível. Eu tento quebrar o máximo de barreiras possível para apresentar a ele um novo jeito de treinar.
Porque é o jeito de treinar da gente que já é acostumado. Pra gente é super satisfatório a gente treinar. Então eu tento passar pra ele isso. Então nos primeiros treinos, eu não vou fazer um treino extremamente pesado, extremamente, como é que eu posso dizer, com uma alta intensidade, até porque a gente tem que se atentar para uma coisa, a intensidade ela é muito relativa, tá? Às vezes uma pessoa magrinha fazer determinado exercício é pesado, é leve, pro gordinho já é pesado. Às vezes o caminhar pro gordinho já é pesado. Entende? Aham, sim. Porra, achei muito interessante, mas assim, eu queria saber como é o teu processo. No Certo. começo, tu faz a parte de fazer ele gostar, Exato. mas assim, em relação ao treino, como é o teu volume? Se tu faz o cardio antes, tu faz o cardio depois da musculação, tu só faz cardio, tu faz musculação, tu agrega os dois, ou tu tenta fazer bem específico para cada pessoa? Como é que funciona, né? Vou dizer aqui mais ou menos o plano de aula, geralzão, tá? Só para vocês entenderem. O aluno, ele inicia, né, com um aquecimento, né? Na primeira aula, o aluno chegou. Primeira aula, a gente já teve aquele bate-papo, a gente já fez a avaliação física, que é importantíssimo. E agora a gente vai para o treino em si. A gente vai fazer um aquecimento. Durante esse aquecimento, eu já vou avaliando ali a coordenação motora, eu vou avaliando a amplitude de movimentos que esse aluno tem, eu vou avaliando a mobilidade, eu vou avaliando. A gente faz um trato que fala o seguinte para ele, né? Que a gente utiliza a escala subjetiva. De 0 a 10, qual é o teu nível de cansaço? Porque aí já vou avaliando, vou dosando o treino. Então ele começa com esse aquecimento, a gente faz um trabalho rápido de alongamento / mobilidade, a gente inicia a sessão de treino, eu ensinando a ele como é que funciona, por exemplo, o andar. Como é o andar do lutador, como é que o lutador anda, como é a questão do equilíbrio, como é que ele executa o golpe. Então o aluno está fazendo exercício porque ele está sedentário. Então, por mais que seja um treino extremamente leve, por exemplo, se fosse um atleta de luta, isso é ridículo para ele. Isso é nada. Mas para uma pessoa que está gordinha e não está fazendo nada, isso aumenta o consumo de calorias dele naquele momento ali. E como é que se diz? Voltando. Aumenta o consumo de calorias dele e ele não tá notando que tá fazendo exercício. Esse é que é o melhor, sabe? Então ele tá aprendendo a andar, ele tá aprendendo a jogar o jab direto, ele tá aprendendo a jogar um cruzado, ele tá aprendendo a jogar uma joelhada. Aí depois eu vou, quero 10 chutes cada perna. Ele faz, meu amigo, sem reclamar. E ele fica morto, ofegante. E não nota que tá fazendo exercício. E aos pouquinhos eu vou aumentando essa carga, eu vou aumentando o volume. E ele vai fazendo, à medida que ele vai evoluindo, eu vou aumentando a intensidade. Aí tanto que chega um ponto que eu digo assim pra ele, tu lembra aquele primeiro dia lá? Eu só te pedi isso, isso e isso. Tu lembra ele? Caramba, velho, fiquei morto. Ele mesmo faz essa reflexão. A gente só fazia aquilo e eu ficava cansado. Aí ele automaticamente diz, agora eu faço muito mais. Eu aprendi muito mais golpes. Eu aprendi muito mais exercícios da forma correta de executar. E não tô me sentindo cansado. Então, assim, como a luta, ela não acaba, né? Como tu é praticante, tu sabe disso. Não acaba. Tu sempre tem o que melhorar. Então isso é uma forma de segurar o cara, porque ele tá sempre melhorando, ele tá sempre evoluindo. Aí ele não tá mais pensando no exercício. Ele não tá mais pensando, eita, vou fazer 10 chutes. Ele tá pensando em fazer o chute bem feito. Aí, em vez de fazer 10, ele faz 20. Entendeu? Ele sozinho ele aumenta a carga e aumenta a intensidade, sem ser algo que seja doloroso. Entendi, assim. E a questão da luta, para quem pratica, assim, principalmente a de percussiva aqui, de golpes, né? Ela é bem, assim, relaxante para quem tem um dia aperreado, estressante, e você ter uma aula de lutas que seja percussiva Qual a tua opinião, assim, em relação a lutas percussivas e outras do tipo de judô? Assim, tu faz essas outras, tu dá aula disso também não, né? Só kickbox. Só kickbox, né? Exato. Mas elas também têm a mesma lógica, né? Parecida, né? Então, uma das características principais da luta percussiva, é o toque. Né? Então a gente tem o toque, é o que a gente chama, né? Na luta em pé a gente tem os 3 fatores principais, que é o time, a distância e a cadência. Na luta agarrada, que não é a minha área, provavelmente existem outros pilares que também vão ajudar nesse processo. Né? Acredito que tem uma maior, como posso dizer, influência não da força, mas da isometria, né? Coisa que a gente tem mais explosão muscular. O kickbox é mais explosão muscular, explosão cardiorrespiratória. Enquanto que na luta agarrada a gente precisa ter um controle maior da respiração, saber conduzir a força no momento adequado, seria isso, não é isso? Nessa Saber linha de utilizar, raciocínio. né?
saber utilizar. Quando eu penso logo no judô, por exemplo, é uma modalidade que requer muita isometria, né? Principalmente de flexores do punho, tudinho. Que a gente passa o tempo todinho numa pegada, né? Quando eu dou aula de judô, eu falo muito isso. 80% de uma luta, ela é disputa de pegada, então tem aquela isometria, aquela força. E a entrada da técnica, que é o momento certo que a gente escolhe para entrar. E aí Seria tem o aquela time da explosão, aquela potência, né? Que é de uma vez que a gente faz. Até tem força. Se a Sim. gente falar que o judô não tem força nenhuma, a gente tá mentindo. Tem. Mas é no momento certo, com a técnica, com tudo bem aplicado. É a força direcionada, né? Não é a força por fazer. Mas eu acho que assim, quando a gente fala de artes marciais, das modalidades, eu acho que todas elas têm um princípio, que todas elas vão ter os benefícios de emagrecimento, de gasto de energia, de movimento, de aprender técnicas, e que eu acho que esse é o sentido. Principalmente para quem odeia musculação, que é uma coisa bem monótona, uma coisa muito tecnicista de chegar, de fazer aquela repetição, de fazer aquele número sozinho aqui na Sem máquina conexão, e né? acabar e casa. No máximo você vai ter ou é um parceiro treinando ao seu lado que vai incentivar muito ou um personal, mas quando você vai para uma modalidade esportiva, quando você vai para uma arte marcial, tem a interferência do ambiente que ajuda muito. Exato. E aquela gamificação, né, de você sempre estar aprendendo uma coisa diferente. Eu acho que a musculação, vocês dois são da luta, eu não sou. Eu gosto muito de luta, até trabalho com isso, mas não é o caso. Eu acho que a musculação é o exercício, tipo de exercício mais universal possível. Porque o kickbox, o judô, a pessoa pode praticar, mas assim, irão ter limitações. Na musculação, essas limitações vão ser bem mais reduzidas. Você consegue colocar um idoso de 70, 80, 90, 100 anos fazendo musculação de uma maneira equilibrada, porque a gente consegue controlar a carga, a intensidade, de uma forma que seja exatamente para ele. Então, como forma medicamentosa, assim, como tratamento, eu acho que não medicamentoso isso, como forma de tratamento, a musculação provavelmente é uma das melhores, se não a melhor forma de treino, porém, ela é monótona. Para você fazer aquilo, você tem que gostar. E para você gostar, você tem que fazer e saber os benefícios dele. Porque motivação é isso. Você faz uma coisa para receber uma recompensa mais lá na frente. Por que você faz exercício físico? Porque eu gosto de me sentir bem, porque eu gosto de melhorar a saúde. Por causa dos benefícios, né? Os resultados. Agora, rápido. Tu vai falar alguma coisa sobre isso? Tá, depois eu quero fazer uma polêmica. Antes da polêmica, isso é uma coisa que é importante, é visualizar os objetivos. Porque, por exemplo, pra gente, ir pra academia é uma coisa boa. É a mesma coisa que uma pessoa que odeia fazer musculação e que gosta de beber uma cerveja, o sentimento de ir num bar e tomar uma gelada é o sentimento que a gente tem de ir numa academia. Então, até pra sair, até pra se encontrar com a turma, a gente marca de ir treinar junto. A gente marca de ir na praia, fazer uma corrida, fazer um vôlei. Então, é interessante pra gente. Enquanto outras pessoas, elas não têm isso. Elas veem a academia como uma coisa ruim e o prazer dela é sair e tomar uma cerveja, não fazer exercício. Então, acho que é isso. Mas vamos pra polêmica agora, que isso aqui é o interessante. Se não tem polêmica. Um judô e outro do Muay Thai. Qual é o melhor? Quem ganha? Polêmica foi agora, Muay Thai. Kickbox. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença de kickbox para Muay Thai? Primeiro... pra Muay Thai Kickbox, primeiro a origem, né? O Muay Thai é tailandês. A mesma coisa. Não é não. Um é tailandês ou outro é indiano? São culturas totalmente diferentes. O Muay Thai é tailandês e o Kickbox ele tem duas origens, que é uma japonesa e outra americana. O Kickbox surgiu como uma modalidade esportiva de combate e o Muay Thai surgiu de uma arte marcial, que é o Muay Boran. Então, as diferenças já começam aí, né? Uma como arte marcial surgiu pra matar mesmo, pra pegar o cabo, quebrar e matar. E a outra não, a outra já surgiu como um esporte, como uma modalidade de Qual é a tua? É pra matar? Se for pra matar, desculpa. Seria o Muay Boran, que depois virou o Muay Thai, que seria a parte esportivizada da coisa, sabe? E a outra diferença é porque o kickbox ele tem origem no karatê e o boxe, e esse é na americana. Na japonesa ele tem uma junção aí entre o Kyokushin, que é um tipo de karatê, o mais violento de todos,
Kyokushinkai-kan e o Muay Thai. Tá, mas É uma beleza. junção dos dois. Tu me falou A gente de brinca assim, ó, diferenças... uma polêmica agora. O kickbox é a evolução do Muay Thai. Não tem ninguém aqui do Muay Thai. Em breve, eu fui do Muay Thai, eu passei alguns anos trabalhando com isso, mas em breve a gente vai ter uma pessoa pra se defender aí sobre esse Muay Adeildo. Thai. Não sei, veremos nos próximos capítulos. Vamos ver. Mas assim, eu sou especialista em MMA, eu assisto muito, eu trabalho com isso e com análise de luta, e normalmente as pessoas são advindas do Muay Thai e não do kickbox. Grande maioria são do Muay Thai e não do kickbox. É o que eu, pelo menos o que eu vejo no MMA e UFC. Os dois maiores strikers hoje são do kickbox. A Desânia e a Alex Potan. É o fogo. Mas assim, tu falou da estrutura do inicial, mas qual é a diferença na prática do Muay Thai e do kickbox, que eu não entendo? A base, né? Postura é diferente, o sistema de pontuação é diferente. Vamos fazer até a forma de dar o golpe, né? Também, né? O Muay Thai é diferente. A execução, porque eu vou falar da regra, aí vocês vão entender agora. Seria semelhante ao judô não, ao futsal e o futebol. É bola, tem barra, tem goleiro, tem zagueiro, tem atacante. Pronto. Muay Thai tem jab, tem direto, tem joelhada, tem chute de canela, kickbox também, que não tem cotovelada. O kickbox não tem cotovelada. Joelhada é no Muay Aí Thai. vocês vão entender agora. O kickbox, a ideia do kickbox é pontuar onde está limpo. Por exemplo, se eu der um soco em Cristiano e bater na guarda dele e entrar, eu posso arrancar a cabeça dele. Bateu na guarda, Então não faça isso não não. pontua. Bateu na guarda, não pontua no kickbox. Já no Muay Thai, sim. E no Muay Thai, eu posso dar um soco na cabeça dele, sem guarda, sem nada. Se eu não quebrei a postura dele, não pontua. Então já começam as diferenças aí. Então, enquanto eu tenho que arregaçar o cara, com guarda com tudo. A outra, posso dizer que eu tenho que pegar onde tá limpo, onde tá sem defesa. Então, você vai ver em lutas de Muay Thai, por exemplo, é muito diferente. A luta de kickbox é muito diferente. Você vai ver no Muay Thai lá, o cara botando a defesa e o outro batendo, continuando batendo. Dando chute, o cara botando. Aí quem tá assistindo não entende. Por que você tá chutando se o cara tá bloqueando? Jamais isso acontece no kickbox. Ele vai chutar, quando ele botar o bloqueio, ele vai bater em outro lugar. Geralmente faz muito isso. Bate em cima, joga embaixo. A gente vai utilizando estratégias pra achar, meio que um xadrez. Eu jogo um golpe aqui pra tu subir a guarda e eu bater na linha do tronco. Eu começo só a bater em linha do tronco pra depois eu pegar a cabeça. E no Muay Thai não. No Muay Thai eles vão tentar pontuar, porque a regra do Muay Thai é quebrar a postura do adversário. É força e quebra de postura. No kickbox é pontos limpos. Basicamente isso. E você não respondeu ainda. Qual é a melhor arte marcial? Não existe. Não existe arte marcial. Não existe melhor arte marcial. Não existe arte marcial, mas ué. O que existe é o melhor praticante e mais bem capacitado. Porque, por exemplo, eu posso pegar um cara do judô e ele encurtar a distância, eu não conseguir manter ele na distância, ele vai me estourar no chão, porque eu não sei nada de chão. Se o cara do judô não conseguir encurtar a distância, não conseguir pegar o agarre, né, que é a especialidade deles, eu vou quebrar eles no soco e no chute. Então é basicamente isso. Aí o cara que está bem treinado para aquilo vai conseguir dar a entrada no momento certo, né? Ou com um golpe, porque eu posso dar um golpe certeiro e apagar o cara. Ou o cara pode conseguir numa entrada perfeita me jogar pro chão e já era. Sobre isso tem a história do UFC, né? O primeiro UFC, botaram várias... O UFC antigamente não era várias, era cada modalidade específica, né? E no final das contas, quem ganhou foi um cara magrinho, com 80 quilos, do jiu-jitsu. Aí isso quer dizer que o jiu-jiteiro é o melhor esporte? Não. Acredito que não. Porque, assim, naquele momento o jiu-jitsu era a arte marcial menos conhecida do momento. Então as pessoas tinham menos defesa sobre aquilo. Exato. Hoje, falando em MMA, UFC, na minha opinião, como uma pessoa que faz análise de luta e tal, eu acredito que o wrestling, que é o jogo de queda, de você seja o tipo de arte marcial, não sei como falar exatamente isso, mais interessante porque você consegue escolher onde a luta vai. Se você é um bom trocador, você vai manter a luta em pé, que o wrestling também tem um jogo de queda. E também ele vai dar as quedas se o cara é melhor trocador do que você, né? Então eu acho que o wrestling hoje, no MMA especificamente, é uma modalidade de chave para você escolher onde a luta vai, onde você é melhor. Na luta a gente tem uma frase assim bem utilizada, que é o seguinte: você só treina o que você usa. Então, se eu uso bastante low kicks, provavelmente eu também utilizo bastante defesa de
low kicks. Se eu não luta agarrada, provavelmente eu também não vou ter defesa de luta agarrada. Então acho que a chave do MMA não é minha especialidade, mas a chave é basicamente essa. É você utilizar de estratégias para quando pegar um cara de chão, você saber o que fazer, ou querer lutar em pé e saber defender. O Adesanya, até o próprio Alex Poitin, né, que é campeão mundial do Glory, o único na história do Glory, que é o maior evento do kickbox, seria o UFC do kickbox. Ele é o único a ter 2 cinturões. Glory Kickbox. Então ele é o único. Voltando, né? A Adesanya também foi campeão lá. E os dois, eles conseguem lutar e não deixarem levarem pro chão. Não sei até quando. Não sei. Mas conseguem não deixar levarem pro chão. E isso é porque eles são extremamente bons no kickbox. Não só. Porque eles treinam o chão. Eles treinam defesa de queda. Então eles têm noção quando o cara vai tentar derrubar. Eu acho que quando a gente fala de MMA, de UFC, essas coisas, é um jogo de xadrez. É estratégia. Exato. Não quer dizer que se você for especialista em determinada arte marcial, você vai ser sempre o campeão. Então, é um jogo. É saber a defesa. Se o cara é ruim no chão, eu vou começar a treinar alguma coisa que é melhor no chão. Se o cara é ruim na trocação, eu começo a fazer trocação. Não quer dizer que o esporte de trocação vai ser melhor. É porque o cara é mais fraco naquela área. Mas eu acho que quando a gente trata, por exemplo, as artes marciais no geral e a gente pergunta qual é a melhor pra brigar um com o outro, por exemplo, vou botar alguém do judô pra lutar com alguém do kickbox, eu acho uma coisa muito primitiva. Porque quando a gente vai nas origens, por exemplo, tinha o jiu-jitsu, que era as artes marciais gerais, vamos dizer assim, que era a arte que os militares eles aprendiam pra quando fosse na guerra tentar se defender ao máximo em qualquer condição. E aí algumas artes marciais depois foram surgindo com base nisso. Então, uma arte marcial com especialidade em golpes de contato, uma arte marcial com especialidade só em projeção, especialidade só em chave de braço, chave de perna, essas coisas. Então acho que a gente tentar pegar essas artes marciais que hoje existem, que surgiram de uma do geral, por exemplo. Cada uma tem uma especialidade diferente. A gente dizer qual é a melhor é muito difícil, velho. Porque cada um vai ter uma coisa diferente. Se a gente for colocar alguém do kickbox, alguém do judô e dizer quem é o melhor no chão, quem é o melhor dando queda, pô, vai ser judô. Quem é o melhor dando trocação, pô, vai ser kickbox. Exato. Não tem como alguém do judô conseguir ganhar na trocação com o cara que é do kickbox. Então acho bem primitivo a gente acabar perguntando isso. É uma lógica que tem no futebol, né? Os caras dizem que sempre o melhor jogador do mundo é normalmente atacante. É o atacante, né? Mas, porra, como é que tu compara um zagueiro, um grande zagueiro com atacante? Tá comparando banana com maçã. Não Exato. É uma comparação aceitável, né? Agora, eu acho que a gente já falou bastante. Agora tem a questão do quadro, né, Cris? A gente acaba tratando muita coisa aqui séria, né? Muitos assuntos polêmicos, tudinho. E aí a gente tem um quadro final, que é um quadro bem pós-graduação, que é a 5ª série, né? O nome do quadro é Cala a Boca, Já Morreu. Agora a gente vai pesar no seu. São perguntas que a gente não quer te obrigar a nada, mas você é obrigado a responder. Certo. Mas vamos lá, pode mandar aí. Pode mandar aí, Felipe. Ou eu faço. Vamos lá. Que vai rolar aí. Ó. Um bom professor, ele sempre dá boas explicações quando os alunos eles estão com dúvidas. Quando o aluno está com dúvidas, você dá sorrindo? Aí é complicado, né? Ainda bem que eu sou personal trainer não é professor. Opa! Olha a polêmica. Mas eles... Isso é uma polêmica, viu? É polêmica? É polêmica. Meu Deus. E aí, o bacharel é professor? Não é? É professor, ele ensina, se ele ensina o movimento, ele é um professor. Se ele ensina alguma coisa, se ele orienta, né? Ele é professor. Fugiu da pergunta. Fugiu da pergunta, mas você dá... igual o cara do jiu-jitsu, vai. Você dá sorrindo? Não, né? Não. Tá certo. Jeito, Próxima pergunta. O boxe tem gente que é ortodoxa e tem gente que é heterodoxa, que é softball, blá, blá. Você, Lucas, bate melhor com a direita ou com a esquerda? Eu bato com as duas, sou ambidestro. Cara é desenrolado. Lucas, se te derem 4 pré-treinos pra tu, você vende 4 pra mim? Só venderia uma. Só uma? Me deram 4, aí eu só vou te dar um. Cara é egoísta, velho. Mas ele vai te dar Ele entendeu no 1. Ele vai te eu dar vou te dar um. Cara é egoísta, ele só quer dar uma vez, pô. Tem mais alguma, Felipe? Quebrou nessa. Acho que não, já deu. Acho que já deu, né? O cara... Lucas, obrigado, meu velho, por aceitar esse convite aí.
de vir conversar com esse tabacu desse cara muito inteligente aqui, mas é assim mesmo. Qual foi, mano? É tão bom ser o mais burro da mesa. Poxa. Não Poxa. conseguiu pegar em nenhum, hein? Ai, mano. Mas tem que lembrar aí a galera, ó. Galera, deixar o curtir aí pra ajudar a gente, tá? É importantíssimo pra o YouTube entender aí que o conteúdo é legal. Se inscreve no canal. Se vocês quiserem continuar recebendo esses conteúdos da gente aí, ó. A gente sempre vai estar colocando aí toda semana, tá? Compartilha. Porque se o YouTube entrega pra todo mundo que tá no YouTube e seu coleguinha só vive no WhatsApp, ele nunca vai ver esse conteúdo maravilhoso, essa conversa aqui, ó. Falando sobre obesidade, emagrecimento. E esse treinamento novo aí, ó, pra emagrecer. Então, fortalece aí o trabalho da gente, curte, compartilha. Comenta aí, ó, se vocês fazem alguma modalidade, se vocês fazem alguma arte marcial. Se Quem vocês... é melhor? Qual a melhor arte marcial? qual é a melhor arte marcial aí para o primitivo treta. aqui, ó. Mas é isso. Eu só queria que tu desse agora contato, trabalho, o que tu tá trabalhando, boa, personal. O meu Instagram, né? Eu faço trabalho com personal trainer, é o Lucas Melo _ aliás, Lucas Ele não sabe o Instagram. Lucas _ calma. Mas a gente vai colocar aqui embaixo, a gente vai colocar aqui embaixo. Lucas _ Melo personal. Não tem erro não. Só isso? Só isso. E tu trabalha como personal e tu é mais voltado pra lutas e musculação. É Exato. isso? Musculação funcional, né? Eu trabalho com atendimento a domicílio, né? E a gente faz esse trabalho de luta e treinamento funcional. Então, E alguns alunos aí também fazem um trabalho específico na academia de musculação. então tu dá na casa dos outros. Eu não tô dando em lugar nenhum no momento. É isso, meu Ei, amigo. pô, é porque o cara já tá esperto já e só pega isso com a tua melhor conversa, pai. Já sofreu com isso na faculdade, a gente já conheceu a gente fazendo isso, aí já fica mais difícil. Meu amigo, muito obrigado novamente. Queria, O cara perdeu uma 10, viu? Obrigado por pesar nesses assuntos. nesses assuntos, e até a próxima. E é isso, galera. Mãozinha aqui lá na câmera, ó. Pesou? Pesou.